Olá, boa noite. Eu sou o professor José Geraldo e estou aqui para a gente conversar sobre ética profissional e cidadania. Contamos com a ajuda da professora que se apresente. Cláudia, boa noite, mais uma vez com vocês, né? Espero que vocês gostem, aproveitem bem a aula de hoje. Certo. Pois bem, nós vamos refletir acerca da cidadania, já que essa é a proposta da terceira aula do livro que nos foi proposto para preparar as temáticas ligadas à questão ética. E a vida cidadã, ela, principalmente na questão profissional, não pode ser encarada como algo pesaroso. O trabalho não deveria ser algo que nos preocupasse, algo que nos deixasse inquietos. E na conceituação da palavra trabalho, nós temos um termo interessante, que é o termo tripalho. Tripalho era um instrumento que se usava para torturar. Tripalho é o instrumento de tortura. E dessa palavra tripalho, nós temos a origem da palavra trabalho. Então, o trabalho, ele não pode ser um tripalho, tem que ser um instrumento de realização das possibilidades pessoais e pode ser também uma busca por realização da ética, que é a felicidade. Então, se o trabalho não nos torna mais feliz, ele acaba se tornando um tripalho, que é um instrumento de tortura, no qual se amarra o prisioneiro e se faz as torturas, né? Pois bem, os objetivos principais dessa nossa aula é, primeiro, apontar o conceito de cidadania, né, e compreendê-lo, identificar esse conceito ao longo da história, como ele se dá ao longo do desenvolvimento da história humana, né? O terceiro objetivo é reconhecermos a cidadania prática. Não se esqueça que a cidadania prática envolve a participação política, mas envolve também o acesso a um trabalho digno, um trabalho que seja que nos possibilite levar uma vida tranquila, uma vida realizada com felicidade, tranquilidade, um trabalho que nos ajude a sermos pessoas mais práticas e mais pessoas que sirvam melhor à sociedade. Então, o sentido do trabalho basicamente esse sentido, tem um sentido social. E o sentido social é que não somente a gente, mas a nossa família, os nossos amigos, os nossos vizinhos, sintam que o nosso trabalho nos realiza e eles, de certa forma, acabam lucrando também com o nosso trabalho. O nosso trabalho ele tem uma função social, por quê? Porque ele realiza tanto a gente quanto as outras pessoas, né, professora? Justamente. Pois bem, o que se entende por cidadania? O que é a cidadania, né? Então, a cidadania, ela é compreendida como aquela participação da pessoa na vida da sua cidade, na vida da sua sociedade, na vida do seu país, de tal modo que ela realize os seus objetivos pessoais, a sua realização enquanto pessoa, a realização profissional. E também ela pode ser compreendida, a cidadania pode ser compreendida como um ato político. Por quê? Porque é uma participação na ação política da sociedade do país, né? Então, sendo um ato político, a cidadania vai envolver direitos e deveres. Pô, professor, mas o que isso tem a ver com a questão profissional? Gente, um país que não favorece a realização dos direitos e deveres,
promovam a vida de tal modo que o cidadão consiga cumprir com suas obrigações e seja respeitado nos seus deveres, logicamente isso vai culminar em trabalhos, em possibilidades de trabalho que cada vez mais torne a gente menos dependente de estar necessitando das políticas públicas do governo, né? Das políticas públicas sociais. As políticas públicas sociais, às vezes, estão voltadas para coisas imediatas, coisas que precisam ser resolvidas a curto prazo. Então, de certo modo, a questão da cidadania, ela vai envolver essa questão dos direitos. Todo mundo quer ter direito, mas é importante saber que, além dos direitos, vêm os deveres. Pois bem, o texto no livro que nos foi indicado, que até está no AVA, o livro traz o texto de Bertolt Brecht, que é o texto acerca da pessoa que não participa da ação política da sua cidade, não participa da vida cidadã, ela tem dificuldade em compreender que é pela participação cidadã que vai ter trabalho, que vai ter comida, que vai ter a casa, vai ter ruas tranquilas, vai ter uma cidade feliz, uma cidade realizada. Então, o texto de Bertolt Brecht vai falar sobre a questão do analfabeto político. Estranho, né? Existe analfabeto político? Será que negócio é esse, né? Muito comum, né, professor? Hoje em dia, a gente tendo esse olhar crítico, né, a gente percebe aí esse caminhar, que é muito triste, né? Lamentável. De repente, você está abrindo mão de estar fazendo suas escolhas e deixando outros decidirem por você. Pois né? bem, é isso aí. Então, a educação, um dos princípios básicos da educação é esclarecer a pessoa, não deixar que ela fique sem saber ler as várias linguagens sociais que existem. E a participação política, a participação cidadã na política é justamente um dos modos de lermos a realidade. E veja bem que nós temos muita dificuldade em fazer essa leitura do aspecto social da política. Nós temos isso aí como dificuldade e fica difícil, às vezes, discernir o que é bom, o que é ruim, o que vai realizar a vida social a partir dos aspectos políticos. Então, fica difícil de distinguir. Por isso é que a educação é um dos melhores meios para a gente poder se libertar dessas amarras do analfabetismo político. Pois bem, a palavra política ela vai surgir no ambiente grego. Então, na Grécia Antiga, eles decidiam as questões da cidade se reunindo em praça. Então, a política grega, ela puxava, isso na Grécia clássica, ela reunia o pessoal numa praça e nessa praça se debatia os problemas da cidade e tomava-se decisões a partir daquilo que foi debatido. Então, é a primeira forma que nós encontramos historicamente de pessoas que se preocupam com o bem-estar de sua cidade. Vida cidadã é isso, é cuidar dos aspectos da cidade, seja a saúde, seja a educação, seja o cuidado com as ruas, seja o cuidado com as praças, tudo isso os gregos debatiam em praça pública e esse debate levava à tomada de decisões acerca do que se queria para a cidade, do que era mais necessário para a cidade. Então, é a primeira forma de participação cidadã que se verifica na história, professora. Algum comentário? Pois é, uma questão interessante, né, para a gente ressaltar é que quem era considerado cidadão, né, professor, eram só as pessoas que eram proprietários, né, e homens, né, as mulheres não faziam parte, né, os escravos, né, então era uma sociedade de cidadãos restrita, né.
Nesse sentido, nós vamos perceber que a cidadania, dentro da retrospectiva histórica, ela vai sofrer alterações. Então, dentro da perspectiva grega, nós vamos ver que a palavra cidadania, ela, se a gente for traduzir ao pé da letra, vai chegar ao termo cidade. Então, em grego, no latim, civitas, cidade, é o sentido para cidade. E em grego nós vamos ter a palavra polis, que vai levar a palavra política, polis, política, e são aquelas coisas, aquelas decisões tomadas, são aqueles posicionamentos que os cidadãos tomam em relação à vida da cidade. Então, pode ser que a gente encontre a palavra polis no nome das cidades. Aqui no Brasil temos muitas cidades cujo nome envolve a palavra polis, né? Anápolis, Divinópolis, Bonfinópolis. Então, o polis aí quer dizer cidade do Bonfim, cidade Divinópolis, cidade do Divino, né? Anápolis, cidade da Ana. Então, na verdade, essa palavra se incorporou ao nosso linguajar, mas ela diz basicamente aquele ajuntamento, aquela comunidade, aquela cidade, e os quais vão ter, a polis vai se transformar na palavra política, que a política é justamente o meio que os cidadãos têm para buscar a melhoria da sua cidade. Então, encontrando essa palavra polis, ou a palavra que é mais comum entre nós, a palavra política, ela tem esse sentido positivo de a busca pelo bem, o bem comum, a busca pelo bem da cidade. Então, a cidadania vai estar sempre envolvida nesse jogo de situação, a melhoria da cidade e a melhoria da vida da pessoa, o cidadão. Pois bem, os negócios da cidade, eles vão sendo gestados, vão sendo criados de tal modo que a cidadania, a palavra cidadania, ela não vai dizer respeito somente ao aspecto da participação da pessoa. A palavra cidadania, ela vai poder também ser aplicada aos prédios da cidade. Quantas cidades a gente vê que não cuida dos seus prédios, não cuida dos prédios públicos, deixa o patrimônio público se deteriorar? Então, além da cidadania, a palavra cidadania, além de envolver o aspecto da participação da pessoa na vida da cidade, também diz respeito ao cuidado com o patrimônio que essa cidade tem. E a gente sabe que a gente vê ao longo das viagens que a gente faz por aí, que no nosso país há muito, não se cuida das ruas, tem lugares que não se cuida de praças, não há o devido cuidado com lugares onde vai passar o pedestre, né, calçadas. Então, a cidadania envolve também, além da participação da pessoa, envolve também os bens da cidade. Cuidar dos prédios, das ruas, das praças, tudo isso aí faz parte da cidadania. Não somente os hábitos e costumes com relação ao cuidado da cidade, mas principalmente também a questão do cuidado com o patrimônio sólido, o patrimônio dos prédios da cidade, né? Então, na Grécia Antiga, eles escolhiam algumas pessoas para fazer esse trabalho de discussão dos problemas da cidade. Além da participação em praça pública, se elegiam anualmente cidadãos para fazer esse trabalho. Então, a primeira forma de democracia direta que nós vamos ter vai ser na sociedade grega. Eles elegem de forma direta essas pessoas e elas, nos mandatos de 1 ano, 2 anos, eles faziam esse cuidado. Cuidava das leis, cuidava dos bens da cidade e cuidava da vida do cidadão. Como bem lembrou a professora Cláudia, a democracia grega, apesar de ser uma democracia direta, ela
deixava fora da participação a mulher, a criança, o escravo, a pessoa que não tinha posses. Então esses ficavam fora da participação cidadã. No nosso caso, da nossa democracia hoje, que ela é uma democracia, no caso do brasileiro, no nosso caso do nosso país, a nossa democracia, ela é uma democracia por representação, ela se dá de forma indireta. Mas a gente sabe que tem cidades no nosso país, eu não sei aqui no nosso estado, talvez a sua cidade pratique essa forma de participação, que o orçamento participativo, e também tem a forma de participação, a reunião de membros da cidade para buscar os locais onde se vão aplicar os recursos que a cidade recebe. Pois bem, o orçamento participativo ele é uma forma que se assemelha ao modelo grego. Por quê? Porque algumas cidades no Brasil se reúnem, decidem onde vão aplicar o dinheiro que a cidade recolhe por meio dos impostos, e nessas cidades realmente acontece uma aplicação semelhante àquilo que era na sociedade grega. Então, eles faziam essa escolha e era por meio de assembleias, né? Reunia o pessoal que tinha direito, os chamados cidadãos, chamado de politai. Então, esses cidadãos eleitos, eles buscavam realizar aquilo para o qual eles foram eleitos, cuidar da cidade e buscar o que for melhor para a vida do cidadão. Pois bem, na política grega, eles diferenciavam o público do privado. O que é a coisa pública? A coisa pública é aquilo que pertence a toda a sociedade. Seja um prédio, seja uma praça, seja um telefone público, seja um bem do Estado. Tudo isso aí é chamado de coisa pública, e a palavra grega que vai ser aplicada à coisa pública é a chamada res, que é coisa pública. Res, coisa, que é coisa, e pública, que é aquilo que pertence a todos, é um bem comum. Então daí nós temos a palavra república. Então, se a gente vive numa república, vivemos num sistema político no qual existem muitos bens que pertencem a toda a comunidade. No nosso caso, a escola, os prédios hospitalares, né, os prédios que servem para a área de segurança, tudo isso aí são res públicas, são coisas do público, são coisas que cabe a nós cuidarmos. Pois bem, no caso da polis grega, e a questão do público é muito fácil. Por quê? Porque o público era decidido em assembleia. Mas, quando se tratava das coisas privadas, aí era resolvida em família. E, em geral, o cidadão grego, ele na sua família, o chefe de família, ele tinha poderes absolutos, né? Ele não havia nenhuma lei, não havia nenhum posicionamento da Assembleia com relação a como se portar na família. Então, praticamente, quando se tratava da coisa privada, que é a vida familiar, aí cabia ao chefe de família, né, a ele decidir o que se fazia. Não havia muito debate acerca do que fazer, não. O nosso modelo familiar hoje, ele debate muitas coisas, não existe proibição da mulher falar, nem das crianças, então existe isso, mas na sociedade grega não. Quem decidia as coisas privadas eram os chefes de família. No nosso país, inclusive, a gente confunde a coisa pública com aquilo que é de instância privada. Então, não é muito incomum nós vermos pessoas ligadas a cargos públicos se apropriar de bens públicos como se fosse
algo que pertence a ele. Então, a gente confunde isso aí, é até uma herança histórica de nosso país. Não é muito incomum se confundir o público com o privado. O que é público pertence à sociedade, pertence ao povo. A gente não pode se apropriar disso e levar para casa e fazer qualquer uso, seja um carro, seja um computador da repartição pública, não pode. Isso não nos é permitido. Mas, ao longo da nossa história, isso é uma herança da nossa colonização portuguesa, ficou. Existe muita gente por aí que confunde o que é do povo como se fosse próprio, principalmente bens financeiros, bens ligados de uma repartição pública, a pessoa toma como se fosse para si, como se fosse sua. E isso não é permitido numa república onde os cidadãos decidem o que é deles e o que eles querem de melhor para si. Então, na república não se deve confundir o que é público com o que é privado. Você que pretende, você aluno, aluna, que pretende ser um agente público, pretende ser funcionário público, ou pretende se candidatar a algum cargo político, vereador, seja prefeito, seja um outro cargo qualquer, não esqueça disso. O que é público é do povo. Se você se apropriar disso, vai estar confundindo a coisa privada com a coisa pública. Não pode, porque é crime e pode levar às instâncias judiciais. Então, a gente está vendo por aí que já há vários julgamentos com relação de pessoas que confundiu o público com o privado, e tem muitas pessoas nos municípios de vocês que não vão poder nem se candidatar justamente porque não passa na lei da ficha limpa. Confundiu o público com o privado, então, basicamente, com essa confusão entre o público e o privado, tirou o emprego de muita gente, tirou o trabalho de muitas pessoas e levou o município a algumas crises, né? Vocês, nos seus municípios, sabem indicar algumas coisas que as consequências da confusão entre o público e o privado, né, professora? Justamente, professor, tem uma aluna aqui até que está fazendo uma pergunta bem pertinente, que ele está falando o seguinte: se na Constituição fala de direitos do cidadão, né, como que os políticos, né, não seria falta de ética os políticos estar se utilizando disso nas suas campanhas, né? É o João lá de Espigão. João, não é à toa que a primeira aula foi socialização, a segunda ética, e só existe vivência ética na vida cidadã. A ética pessoal ela é uma, mas existe a ética aplicada à vivência cidadã. Então, se vocês pretendem melhorar a sociedade, tem que pegar a ética na instância pessoal e levá-la para a instância pública. Se você, na sua casa, você é uma coisa, e sai da sua casa, você passa para trás o seu esposo, a sua esposa, essa postura antiética ela vai eclodir na sociedade, na vida, na participação social. Tem muitos casos de polícia aí que tem que separar casais, tem que prender o político ladrão porque ele confundiu essas coisas aí. Então, nesse sentido aí. Pois bem, essa separação entre o público e o privado tem que ficar bem claro, para que haja uma vivência ética e que no seu trabalho, na sua atividade profissional, a vivência dessa ética se dê de fato, né? Não seja uma mentira que a gente vá vivendo de forma imaginária. A ética ela tem ressonâncias na vida social, na vida cidadã. Pois bem, se na sociedade grega se excluía a mulher, se excluía o escravo, se excluía alguns membros da participação nas tomadas de decisões da Assembleia,
Na sociedade romana, eles vão avançar um pouco. Por quê? Porque o conceito de cidadania vai estar associado ao conceito de liberdade. Então, o cidadão no Império Romano, ele tendo a cidadania romana, ele tinha acesso a mais liberdade. Mas, se ele cometesse alguma injustiça, cometesse algum crime, o aspecto da liberdade ia sendo reduzido para essa pessoa. Pode acontecer, inclusive, na sociedade romana, de pessoas se tornarem escravos porque não valorizaram a sua cidadania. A pessoa cometia alguma espécie de crime, ela vinha a se tornar escravo. Não sei se vocês que participam de comunidade eclesial, de alguma igreja, sabem que o apóstolo Paulo, diante de um julgamento, o apóstolo Paulo, recorreu à cidadania romana que ele tinha. E foi a partir daí que ele pleiteou a sua liberdade. Então, a liberdade associada à cidadania. Então, um exemplo histórico disso aí é o apóstolo Paulo, que ele fez usou como recurso jurídico, alegou a cidadania romana. Então ele tinha que passar por um julgamento, porque tinha a cidadania romana, ele pleiteou sua liberdade. Então, na sociedade romana, a cidadania vai estar associado ao aspecto da liberdade. Pessoas injustas perdiam a sua liberdade, né, professora? Justamente, liberdade tão almejada, né? Até nos dias de hoje. Hoje... Essa concepção é um pouco diferente. A liberdade, né? está um pouco, ela é um pouco mais amplo, o conceito de liberdade, né? Pois bem, na Idade Média, o conceito de cidadania praticamente ele evaporou. Foi um período em que prevaleceu o teocentrismo, né? A visão de que Deus como centro da sociedade. O que isso aí levou? Levou a aboliu-se a instância pública e, basicamente, o período da Idade Média ficou todo concentrado no aspecto privado. Então, a vida das pessoas estava instituída a partir do aspecto da vivência familiar. Então, na Idade Média, para você sair em praça pública, com determinadas roupas, com determinados cortes de cabelo, com determinadas atuações, era até perigoso, porque poderia ser confundido e caía na fogueira, né? Pois bem, se na Idade Média vai haver a supressão do aspecto público, com o advento da sociedade moderna e da sociedade contemporânea, o aspecto público vai voltar com toda a força e o aspecto privado vai ser também regulamentado, né, professor? Então, nós vamos ter, a partir do desenvolvimento histórico da cidadania, nós vamos ter algumas características. Por exemplo, a construção da cidadania, ela vai estar associada à questão da igualdade. Não é possível uma cidadania sem que haja o termo igualdade. Seja a igualdade perante a lei, seja a igualdade enquanto indivíduos. Então, o aspecto da cidadania vai ser tomado a partir de uma certa isonomia de direitos. Não sei se vocês sabem, mas no mundo profissional não pode dentro de uma profissão, na mesma empresa, o empregado ganhar menos do que o seu parceiro que está no mesmo nível, desenvolvendo a mesma função. O salário tem que ser igual, não pode haver essa diferença. Por quê? Porque senão seria uma prática antiética, não corresponderia ao conceito de cidadania e principalmente a questão da igualdade, chamada também de isonomia, né, professora? Justamente, professor. Não sei se encaixa, mas tem um aluno aqui de Mirante da Serra que ele faz a seguinte colocação: direitos e deveres caminham juntos? Caminham, por quê? Porque se houver igualdade perante a lei,
a maior probabilidade de que se cumpram os direitos. Por exemplo, a lei do salário mínimo. No Brasil é proibido a atividade, uma atividade profissional que pague abaixo do salário mínimo. Isso é proibido. Se for denunciado pessoas que fazem essa prática antiética, o Ministério do Trabalho toma as devidas providências e a pessoa é penalizada. Então, direitos e deveres caminham junto. E nessa questão da cidadania, nós vamos perceber que existe a igualdade formal, que é aquela igualdade perante a lei. Perante a lei, todos os cidadãos são iguais, mas existe, em contrapartida, a igualdade real. A igualdade real é essa que nós vivenciamos, que é marcada pela injustiça, marcada por diferenciação de pessoas. Essa diferenciação por religião, diferenciação por causa da cor, ela é tão complicada no nosso país que tem que se instalou as políticas sociais das cotas e no Senado, no Senado Federal, se criou agora uma cota de 20% para pessoas negras. O concurso para o Senado Federal agora, ele está instituído que tem que ter cota, porque senão os negros, pelo fato de a gente que é descendente de famílias negras, originários afrodescendentes, a gente acaba sendo penalizado, por quê? Por causa da questão da cor. Então, no momento em que se define isso, é justamente para poder equalizar um pouco essa situação de desigualdade que acontece em nossa sociedade atualmente. Então, a igualdade formal é perante a lei, e a igualdade real é essa que se pratica na sociedade. Pois bem, dentro dessa questão da igualdade real, né, alguém de vocês já viu numa cidade, de vez em quando aqui tem essas blitz que apreendem motos, e a gente depois vê passar o guincho cheio de motos. Alguém de vocês já viu alguma moto Kawasaki ser presa? Já viu essas motos super ligeiras estar no meio daquelas motos que são apreendidas? Para vocês verem que a igualdade perante a lei é uma, e a igualdade real, ela difere. Então, essa diferenciação, ela precisa ser levada em conta. Na sociedade contemporânea, nós vamos ter avanços no sentido dos direitos e vamos ter avanços nessa questão da cidadania. Que avanços são esses? Pois bem, nós vamos ter uma diferenciação entre direitos, a partir da idade dos iluministas e chegando até a idade contemporânea, nós vamos ter uma diferenciação nos direitos do cidadão. Por exemplo, direitos civis, direitos sociais e os direitos políticos. São 3 áreas para as quais vão migrar a participação cidadã. Dentre os direitos civis, nós podemos destacar a questão do direito de ir e vir, a questão da liberdade religiosa, a liberdade de pensamento, o direito de ir e vir, como eu já citei, o direito à propriedade. Essa questão do direito à propriedade, a gente vai bater um pouquinho nela. A questão da liberdade contratual e o direito de escolher o trabalho. E a questão do acesso à justiça. Vamos tentar debater um pouco essa questão do direito de ir e vir. Atualmente, existe uma discussão acerca da questão do direito de ir e vir. Não é todo shopping que está recebendo grupos de jovens. O grupo de jovens chega lá, em alguns shoppings, a gente vê, aí o guarda do shopping já fica ali se precavindo, né? Então, existe aí, o direito de ir e vir está complicado. E o direito de escolher o trabalho. Nem todos nós podemos escolher o trabalho que quer desenvolver, a não ser que estude bastante, e mesmo assim ainda vai ter dificuldade em escolher a sua atividade profissional, né, professora?
Realmente, esse negócio de direito é complicado. Os direitos civis, né? Os direitos civis é bem complexo. Então, pois é. Então temos agora os direitos políticos. Nós temos o direito de votar e ser votado, que são os direitos eleitorais, né? Temos os direitos de participar de associação, temos o direito de protestar. Nós temos esse direito, ele é garantido a partir dos direitos políticos. Protestar faz parte dos direitos. Então, a pessoa que gosta de protestar, ela tem que ter consciência disso. É um direito protestar. Se chegou no hospital e não foi atendido de forma adequada, proteste. Se o policial tratou mal, ligue na ouvidoria da polícia, reclame. Por quê? Porque é um dos direitos que nos cabe como cidadãos, tá bom? Seguindo em frente, nós temos os direitos sociais. Dos direitos sociais, na prática cidadã, eu quero chamar a atenção para a questão do direito à saúde, a questão do direito ao transporte de qualidade e o que está ligado à questão do lazer e o acesso ao sistema judiciário. Pois bem, aqui na nossa cidade, de vez em quando eu preciso usar o serviço público de transporte. O transporte aqui, infelizmente, não tem ônibus com ar-condicionado, sendo que no nosso país, em algumas cidades, já é comum o uso do ar-condicionado no transporte coletivo dentro das cidades. Então, o pessoal está meio desatento a isso. O transporte de qualidade. E a questão do acesso à justiça, gente. É um problema a gente buscar, mas existe esse direito, é bom a gente buscar o que nos cabe enquanto cidadãos. E, por fim, nós temos uma discussão interessante acerca da extensão dos direitos a todos os cidadãos do planeta, que são os direitos humanos. Então, os direitos civis, políticos e os direitos sociais devem ser estendidos a todos os seres humanos como forma de reconhecimento de que a vida é mais importante, de que a vida ela é mais importante do que qualquer lei. Então, onde a vida é ofendida, aí existe uma situação antiética e de falta de acesso à cidadania. Onde falta trabalho digno, falta cidadania, falta ética. Então, não é difícil nós apontarmos situações de trabalho no qual existem situações anticidadãs e antiéticas, né? Situação de trabalho degradante. Pois bem, a cidadania, ela pressupõe a participação. E essa participação é que vai fazer as coisas funcionarem. Político, gente, não tem medo de juiz, não tem medo de polícia, não tem medo de nada disso aí não, mas ele tem medo do povo. Então, a força nossa está na participação. Na hora que se vê o povo nas ruas, aí esse pessoal se move. Enquanto ficar só na mão da justiça, eu tenho minhas dúvidas também, né, professora? Pois bem, no Brasil, em 1988, a nova Constituição, a Constituição que foi proclamada, ela é chamada de Constituição Cidadã. Por que ela é uma Constituição Cidadã? Porque ela privilegia os direitos civis. A partir desse privilégio que se dá aos direitos civis, nós vamos ter alguns estatutos, algumas leis que vão privilegiar o cidadão. Por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que visa proteger o adolescente que se encontra em situação de risco. Nós temos o Código de Direito do Consumidor. Temos o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha, que visa proteger a situação da mulher que convive com o companheiro violento. E temos agora, do ano passado, o Estatuto da Juventude. Então, a nossa Constituição é considerada cidadã por quê? Porque ela privilegia os direitos civis. E esses direitos estão aí. Quem é que nunca reclamou
de um produto que comprou no comércio e o produto vem estragado. Então, Código do Direito do Consumidor. A aplicação da Lei Maria da Penha. Quem é que nunca se viu diante disso aí, né? E o Estatuto da Juventude. Hoje, a juventude, ela é regida por lei. Seja o jovem adulto que vai até os 18 anos e seja o adulto que até os 29 anos, ele é regido pelo Estatuto o Estatuto da Juventude. Pois bem, esses direitos que a Constituição nos garante, eles só podem se efetivar se houver participação. Nós não podemos nos recusar a participar. Se recusar ao direito de participar, aí praticamente a vida cidadã vai ficar manca, vai ficar sem ter a sua efetividade social. Então, nós não podemos nos negar a participar da vida política, da vida cidadã. Por quê? Porque ela é a condição para sairmos do analfabetismo político. Porque saindo do analfabetismo político, nós vamos ter melhores condições de trabalho, porque as empresas vão ter que cumprir as leis que elas são obrigadas a cumprir, vão ter que buscar melhores condições para os seus funcionários e melhor atendimento àqueles que nessa empresa venham a trabalhar. Pois bem, uma das principais formas da prática cidadã que eu pessoalmente conheço, e é uma prática altamente revolucionária, é você estudar, é a gente estar sempre estudando. Nós não podemos perder de vista o fato de que é lendo, pesquisando, produzindo conhecimento que a gente vai virar a mesa com relação às injustiças sociais que acontecem no nosso país. São muitas injustiças e é por meio do estudo que nós vamos romper com essas injustiças, né, professora? É verdade, professor. Tem um aluno lá de Cacoal, Fernando. O Fernando faz a seguinte colocação, né, que se fala muito de direitos e deveres, mas que isso na prática não funciona. E ele fala sobre essa questão da gestão pública, né? Que ele vai falar que os orçamentos, né? Quando tem que prestar conta, ninguém fica sabendo quando vai ter as audiências públicas para poder participar, né? Eu não sei aí, Fernando, mas aqui, professor, acompanhando o jornal local, fala quando vai ter audiência pública. As audiências públicas, professora, como mas nem todo o Fernando de Cacoal. Certamente se informe, porque nas audiências públicas se reúne a sociedade para tomar algumas decisões ligadas à saúde, à educação e aonde alocar os recursos públicos dentro da cidade, seja na rua, a pavimentação de alguma rua, seja o saneamento. Certamente a audiência pública, porque é uma exigência para que o recurso venha para a sua cidade. Então, chamado, né, professor? O problema, Fernando, é que muitas vezes a sociedade, as pessoas, o cidadão não atende a esse chamado. Isso. Então, esse é o problema que a gente pode apontar, é um dos problemas que a gente pode apontar, a falta de participação do cidadão. Olha, é preciso, muitas vezes, a gente abrir mão do conforto do lar, do churrasco, da cervejinha, do jogo de futebol, abrir mão disso para poder buscar o melhor para a nossa cidade. Caso contrário, realmente, a prestação de conta vai ficar na mão de um grupinho controlado pelo gestor público. Aí não tem jeito, aí vai acontecer isso aí, e vai se repetir várias vezes enquanto a sociedade não tomar essa decisão de fazer a sua parte, que é participar. Participar é tomar parte da ação. A participação é tomar parte daquilo que vai ser feito. É você assumir a sua parcela na participação social. Então, pois bem, nós estamos chegando ao fim e queremos lançar um desafio que é para a gente não finalizar a nossa aula
sem tomar alguns posicionamentos. Por exemplo, como é que você está levando os seus estudos? É de forma cidadã? Como é que estão os seus estudos? Leva a sério os seus estudos? Faz-se a leitura de mais de um livro? Quantos livros você está lendo por ano? Além disso, a vida empresarial tem alguns, onde vocês forem trabalhar, tem alguns desafios. O primeiro deles é perceber as situações antiéticas. E nas empresas se percebeu que um dos posicionamentos antiéticos que mais existem é a questão da mentira. Então, onde você for trabalhar, preste atenção. Para a gente se realizar profissionalmente, não precisa mentir. A mentira é um dos aspectos que complica o mundo do trabalho. A outra coisa é a questão do respeito ao cliente. Principalmente você que trabalha em repartição pública e você que trabalha na área do comércio. A seriedade no tratamento do cliente, ela é um problema que se verifica no mundo empresarial. Então, tomar cuidado com isso aí, porque se você tratar mal o seu cliente, cada cliente que se perde, são 7 que ele que se perde junto com ele. Por quê? Porque ele vai passar para frente isso aí. E também na empresa existe aquela pessoa que na hora de elaborar relatórios, principalmente relatórios financeiros, relatório de crescimento da clientela, adultera esses relatórios. Esse posicionamento pode levar à sua demissão do seu emprego e, se for no emprego público, pode levar a processo administrativo. E o processo administrativo pode culminar na expulsão do servidor público. Se você for procurar na internet quantos servidores públicos são expulsos efetivamente do serviço público no nosso país, vai ver que ultrapassa a parcela dos 2.500 servidores ao longo do ano. São várias situações, seja corrupção, seja se apropriar do bem público, seja mentir, seja esconder documentos. Tudo isso aí, se você for pesquisar nos meios da rede da internet, você vai perceber que tem muita gente que está sendo expulso do serviço público devido a não cumprir com os seus deveres éticos e cidadãos na sua empresa, no seu trabalho. E queria chamar a atenção porque está acontecendo a semana de finanças. Então, fique ligado, procure saber que tem bastante coisa interessante. Principalmente a questão do planejamento financeiro, seja pessoal, seja da sua família. Então, tem uma palestra que vai versar sobre isso. Já que é tão difícil a gente controlar o nosso bolso e controlar o lado financeiro, a programação financeira da nossa família. Então, está sendo discutido, vamos tomar pé dessa situação. Ok? Algum comentário, professora? Pois é, pessoal, eu espero as perguntas aqui no chat. Eu vi que houve bastante debate aí sobre essa questão aí das prestações de contas das suas cidades, o pessoal de Buritis falando que fica sabendo, que é feitas audiências públicas. E é isso daí, o que vale é esse debate aí que vai fazendo a gente crescer, né, pessoal? Certinho. Então, vou ficar esperando aqui as atividades, as perguntas aqui no AVA junto com vocês. Ok. Pois bem, feitos já os debates, dadas as respostas, a busca por soluções dos questionamentos, vamos ver o que saiu aí, né, professora?
Verdade. Professor, com relação à pergunta de número 1, que para reler o primeiro parágrafo, né, no texto, né, discuta qual a importância dos direitos civis e direitos humanos para o cidadão. Elabore uma ideia para apresentar no chat. E aí teve a Cíntia de São Francisco, que ela respondeu o seguinte: antigamente, mulheres e escravos não eram considerados cidadãos. E com a evolução, podemos ter uma vida comum, usufruir dos nossos direitos de ir e vir, pensar, crer e tomar nossas próprias decisões. Essa questão ela respondeu assim que ela formulou ali no chat. Veja, qual o nome da aluna? Cíntia. Cíntia, é isso aí mesmo. Ao longo da história, se verifica um evoluir dessa questão do conceito de cidadania e principalmente da compreensão disso enquanto participação da vida da cidade. É essa a ideia. Essa evolução se percebe à medida que a gente vai analisando como a interação entre as pessoas aconteciam há 50 anos atrás, nós vamos ver o quanto mudou. Essas diferenciações vão sendo observadas e para você, caro aluno, cara aluna que tem o hábito de ler romances, ler essas produções literárias, vocês vão percebendo que as diferenciações com relação à vivência da cidadania ao longo do tempo, e nesses romances a gente vai percebendo e até se pergunta sobre essas práticas, né? Não sei se vocês sabem, mas até um certo tempo atrás, adultério era considerado crime, e isso levou à morte de muitas mulheres. O pessoal antigo não perdoava não, matava mesmo, e a partir da mudança da compreensão dos costumes, dos hábitos, a partir dos novos princípios éticos, da reflexão ética dessas regras e esses hábitos que foram sendo instaurados, se deu essa mudança atual. Hoje a mulher é agente de direitos, existe o direito voltado todo para a questão da mulher, mas existem algumas coisas que precisam ser repensadas. Não evoluiu, mas não tem alguma coisa que precisa evoluir. Por exemplo, na questão profissional, tem empresas que ainda pagam um salário menor para o trabalho feminino, sendo que o cargo às vezes é igual ao do homem, paga salários diferenciados. Isso aí precisa ser refletido a partir dos princípios éticos e a gente buscar uma solução para isso. Não é possível, nos tempos atuais, nós convivermos com salários diferenciados para trabalhos iguais somente porque se trata de mulher. Ser mulher não é impedimento para que o salário seja igual ao dos homens, não. E eu acredito, pelo que eu vejo nas salas de aulas onde eu leciono, nos institutos por onde eu já passei, o Instituto Federal do Amazonas, aqui o Instituto Federal de Rondônia, eu percebo que a maioria dos alunos que estão na sala de aulas, ou são maioria ou está par a par a questão dos alunos meninos e meninas, homem e mulher. Então, como está havendo esse acesso ao estudo, a mulher está buscando estudar, certamente num futuro não muito longe, a mulher vai assumir cargos nos quais elas vão ser maioria, e os homens, querendo ou não, eles vão ficar para trás porque não estudam, não levam a sério os estudos. E essa percepção a gente consegue ver no dia a dia, na sala de aula. Maioria mulher, se dedicam mais ao estudo, absorvem maior conhecimento, então elas vão assumir isso aí. Então, a partir também da luta de vocês, mulheres, por mais estudos, não desistindo, estudando direitinho, com o tempo, algumas barreiras que impedem a participação cidadã de vocês na questão salarial, principalmente, vai levar a vocês a ter um salário até melhor que o companheiro de vocês. Vai caber ao companheiro de vocês
não deixar o ciúme falar mais alto. Não é porque a minha esposa ganha mais do que eu vou brigar com ela, vou ficar irritado, né? Muito pelo contrário, mais dinheiro, mais felicidade para o lar, né? Verdade. O pessoal lá de Colorado, o grupo do Adair, Ediane, Lucilene, Josiane, questão 1, né? Eles colocam que deve assegurar o desenvolvimento de uma sociedade justa, democrática, baseada na meritocracia. Esse aspecto da meritocracia é interessante. Vamos esclarecer essa palavra, né? Porque a meritocracia é o seguinte: quem trabalha com mais qualidade, que seja premiado pela qualidade que aplica ao seu trabalho. Isso é interessante porque tem pessoas que só fazem o arroz com feijão do seu trabalho. Ele não faz aquele algo mais. O que é o algo mais no mundo do trabalho? Tem um papel no chão, um lixo no chão, passou, jogue no lixo aquilo lá, perceba que tem algo errado. Saiu da sala que você trabalha, desligue as luzes para economizar energia, lembre-se de desligar o ar-condicionado. Quer dizer, o algo mais, a meritocracia, diz respeito ao algo mais que a pessoa oferece no sentido de tornar o seu ambiente de trabalho melhor, de tornar o seu trabalho melhor. Então, as empresas que favorecerem esse algo mais, com mais dinheiro, certamente a questão da meritocracia vai ser isso aí. Reconhecer com mais dinheiro aquela pessoa que cuida melhor da empresa, aquela pessoa que favorece o melhor relacionamento entre seus companheiros. Se você for chefe de seção e trabalha direitinho, promova um algo mais, leve uma ideia para a sua empresa e que isso aí seja premiado com uma gratificação ao final do mês. Esta é a meritocracia. É válido e deve ser colocado em prática. Por quê? Porque leva as pessoas a produzirem melhor o seu trabalho, só não pode levar a questão do ciúme, da competição entre os funcionários da empresa, porque se não houver um controle disso aí, se não houver regras claras, aí entra a moral, né? O código de ética, o código de normas da empresa pode levar a um processo de ciúme, a uma situação tal que vai acabar destruindo a empresa. Por quê? Porque o ciúme ele não tem religião, o ciúme não tem time de futebol, ele acontece em qualquer situação, né, professora? Justamente, ainda com relação à questão 1, né, a Poliana e a Ana Paula de Jaru. Os direitos civis e humanos asseguram ao cidadão uma vida digna, pois todos têm direito de ter liberdade de expressão, a ter educação e saúde, ou seja, direitos fundamentais. Nascemos e crescemos numa sociedade onde existe um padrão a ser seguido. No entanto, temos direito de escolher e lutar por tudo que for correto e justo, para nós e para a sociedade. Pois bem, essa questão dos direitos civis é interessante, porque o direito civil é direito à educação, à saúde e à segurança, basicamente. Então, a questão do acesso à educação. O nosso país ainda é muito carente na questão do acesso à educação. Mas eu vou lembrar a vocês, faça uma pequena pesquisa, porque já tem um número em torno de 207 municípios brasileiros que já são livres do analfabetismo. Vamos dar uma pesquisada sobre esses municípios que foram declarados livres do analfabetismo, porque tem algo ali que a gente precisa copiar para as nossas escolas, para o nosso trabalho, para a nossa família, para a nossa sociedade, porque tem alguma coisa de muito bom nesses 207 municípios que está incluído nos direitos civis. E se está nos direitos civis, deve ser levado a todo o mundo por meio dos direitos humanos. Porque não é toda a sociedade que tem acesso à escola, que tem escola, e no nosso país tem lugar que as escolas são muito precárias. Então, os direitos civis com relação à educação, é isso aí mesmo. E a questão da segurança, a gente batalhar para ter mais segurança no nosso país. Tem cidades que a segurança é precária, tem muita dificuldade. Principalmente a insegurança com relação à mulher e à criança.
Então, buscar isso com mais participação, a gente brigar mais por isso, e também essa questão dos direitos, a questão da saúde. Nós sabemos que direto estamos tendo campanhas para garantir o direito à saúde. Principalmente você, homem. Esse é um ano que se dedicou alguns espaços à questão da saúde do homem. Primeiro tivemos a campanha voltada para a mulher. Esse direito civil com relação à saúde, busca informações sobre isso, porque nós homens, nós vivemos até 15 anos a menos em relação à longevidade da mulher. Então, devido a esse despreparo nosso para buscar melhoria na nossa saúde, que é um direito civil, é um direito que nós temos que praticar mais. Por quê? Porque em questão de ética profissional, nós precisamos buscar uma boa saúde para trabalharmos com mais dignidade. Uma pessoa que está adoentada, ela não pode, é difícil cobrar dela um bom desempenho profissional, né, professora? Justamente, professor, com relação à questão 2 aí, né, discuta a importância dos direitos civis para que os problemas da enchente do Rio Madeira e outros rios da região sejam resolvidos e atenda aos direitos do cidadão. E aí nós temos aqui, pula aqui bem rápido, tá muito debate aqui, tô gostando de ver. Tem aqui o pessoal, fugiu aqui. Peraí. Pessoal de onde? Peraí. Tem aqui o pessoal de Médici, porque pula muito rápido. Fala que é importante estar auxiliando aí as famílias que estão passando por esse momento, que também não é uma questão só do governo, mas também das pessoas também ter a solidariedade. Né? Tem essa resposta que ela está dando, que não é só uma questão de Estado, né? Sim, sim. Então, veja bem, essa segunda questão, ela vai bater especificamente no nosso problema, no caso desse ano. Mas esse problema não é só desse ano, não. Esse ano aconteceu, mas a gente sabe que já aconteceu e poderá vir a acontecer mais vezes. Então, veja bem, quais são as políticas públicas que, enquanto cidadão, nós possamos exigir dos nossos municípios no sentido de aliviar as consequências para as pessoas que sofrem com as enchentes, por exemplo. Vamos ver uma situação. A gente sabe que as pessoas que sofrem com enchente, em geral, são as pessoas mais pobres, as pessoas mais empobrecidas. E quais são as políticas públicas que nós podemos buscar junto ao município no sentido de amenizar isso aí? O que é que os nossos municípios podem fazer para que o cidadão se sinta bem cuidado pelo Estado? Uma vez que é função do Estado cuidar disso aí. Mas é preciso que o cidadão também participe no sentido de buscar as saídas para isso. Quais são as viabilidades disso aí? É nesse sentido que essa segunda questão vai buscar discutir justamente em vista do que já aconteceu esse ano e ainda não encerrou. Os problemas estão aí nas cidades e não foi resolvido totalmente. Não é somente uma questão de alimentação, gente. O alimento é uma coisa que se consegue com campanhas e tudo mais, mas a solução efetiva, essa depende de um trabalho mais sério. É questão de educação, é questão de novas práticas, de práticas da questão ética também, que envolve nisso, porque envolve dinheiro, envolve doações, e nós sabemos que envolve também a criação de empregos, de áreas de trabalho, no sentido de amenizar isso aí, porque a partir do momento em que um município para devido a uma enchente, não é só, o município não é só uma questão de parar algumas coisas, para várias instâncias da questão profissional. E aí, parou o seu trabalho, você está sendo prejudicado também e a sua cidadania está sendo atingida com isso aí também, né, professora? O Alisson, lá de Nova Mamoré, ele coloca assim, temos
controvérsia com relação a essa afirmação, né? Ele fala que às vezes eles têm dúvida se isso foi um fenômeno realmente da natureza ou se teve alguma empresa responsável. Mas ele fala que, porém, a cidadania nos ensina a parar uns aos outros, dando apoio às vítimas e respeitando seus direitos cidadãos. Como é o nome do aluno? Alisson. Alisson, realmente, foi bom você de falar. De Nova Mamoré. Então, veja bem, existem alguns indicativos aí que as coisas podem ser naturais e também pode acontecer como um fenômeno artificial, algo criado por nós. Então, cabe a nós, enquanto estudantes, enquanto cidadãos, ler mais, dar uma pesquisada a mais para ver até que ponto esse problema das cheias não é um problema, não é uma desgraça que já estava sendo premeditada de antemão. Então, isso aí cabe a técnicos, o pessoal das finanças pode até calcular, ver o que foi gasto com essas empresas que atuam nas margens dos rios, o que foi que causou, que levou a isso. E a partir essas pesquisas podem fazer o levantamento de dados, e esse levantamento de dados é que vai poder comprovar ou não se foi natural ou não esse evento. E é nesse sentido que a prática cidadã é importante e também a prática profissional. O seu trabalho enquanto aluno é produzir conhecimentos. O que é que indica em termos de dados, em termos de pesquisa, que esse fenômeno das cheias não foi somente uma questão de muita água das chuvas, mas foi sim consequência de um conjunto de construções que pode ter levado a isso aí. Precisamos ler mais a respeito disso para apresentar esses dados e aí buscar as possíveis soluções. É nesse sentido aí que há uma dúvida. E essa dúvida só se esclarece com dados baseados em estudos. Não são dados assim simplesmente jogados a partir do senso comum, mas precisa de uma base científica, uma base de dados buscada a partir de uma certa metodologia que comprove que realmente houve sim negligência. Isso cabe a nós fazermos enquanto estudantes e enquanto profissionais da área da educação, né? A última aí da questão 2, que é lá de Vilhena, o grupo da Daiane, Alcilene, Josiane e Cristiane. Elas falam que há necessidade de criar projetos, né, explicativos com relação às pessoas que moram próxima à margem do rio. Que, além disso, eles devem ser alertados do perigo, né, e eles devem passar por apoio psicológico, né, diante de tudo que ocorreu, né, e deve haver um projeto de reflorestamento ali da beira dos rios. Então, elas estão dando aí soluções, né, com relação, indicativo de soluções aí. Pois bem, essa já é uma solução, né, reflorestamento, mas é preciso algo mais, gente. A pessoa que mora beiradeiro, ribeirinho, ela não está ali, existe toda uma questão tradicional, uma questão de tradição. A pessoa que se acostumou a morar tem a sua roça, tem a sua plantação ali num lote na beira do rio, isso é uma questão tradicional. Então, buscar a solução para ela, para esse tipo de problema, não é retirar ela de lá, porque isso aí não resolve, não. É preciso buscar depende de estudos mais sérios, porque quando envolve hábitos tradicionais, aquela pessoa, se trouxer ela para a cidade, ela pode até ficar doente e piora a situação dela. Então, quem está na roça e gosta da roça, tem que haver políticas públicas municipais de incentivo a ela ficar na sua região. Por exemplo, já existem algumas práticas, sim, em termos de luta cidadã para que essas pessoas permaneçam na roça. Por exemplo, as feiras municipais que trazem esse produto e negocia na cidade, tem o uso da produção que é feita na beira do rio, dos ribeirinhos, dos beiradeiros, que são absorvidos pelas escolas municipais. Então, existem algumas práticas já que ajudam, mas não é somente buscar paliativos que às vezes vai piorar mais para a pessoa, vai colocá-la numa situação de depressão, porque vai levá-la
a viver num local que não bate com os hábitos dela. Isto é antiético, isso não é, enquanto profissionalização, enquanto profissionalismo, não ajuda. É preciso buscar os meios de manter a pessoa ali naquele lugar que ela gosta, principalmente a pessoa que é ligada à vida rural. Essas pessoas não vêm para a cidade e se sentem bem, não. Logo dá vontade de voltar. Por quê? Porque os hábitos dela estão associados ao meio natural, certo? Certo. Com relação à questão 3, né, lendo o último parágrafo e comparando com o que se vive a partir da televisão, internet, principalmente as redes sociais, de relacionamento. Quais as possibilidades de os direitos humanos serem efetivados no mundo todo, né? Partilhe no chat. O Elvis, lá de Cerejeiras, ele colocou da seguinte forma: primeiro, quando se diz o que se lê na internet, o que se vê na TV, influencia as pessoas de mentes alienadas, sem nenhuma opinião própria, que são facilmente influenciadas pela mídia, pelos seus pobres cérebros minúsculos, ou regredidos pela falta de uso. Enfim, fica difícil saber quais e quando verdades e valores são realmente praticados e demonstrados com a velocidade aí da mídia, tornando assim difícil a sua efetivação. Então, o colega aí, né, tá falando aí que as pessoas que não pensam, que não refletem, né? É porque se formos pegarmos na primeira aula, parece-me na questão da socialização, foi falado do mito da caverna, não foi isso? Foi. Então, veja bem, a caverna que a professora Cláudia falou na primeira aula, essa caverna que obscurece o conhecimento, ela pode ser a televisão, pode ser a internet, pode ser os livros ruins, pode ser uma aula ruim, ela faz a função de caverna, porque esconde a claridade do conhecimento, não esclarece para o aluno. Uma aula mal preparada, gente, ela complica demais. Por quê? Porque é um conhecimento que o aluno não vai ter acesso. E se você vive só daquilo que tem na internet, só vive daquilo que tem na televisão e não pesquisa em outros livros para confirmar isso aí, realmente aí vai ficar naquele mundo do mito da caverna. A pessoa que estuda, a pessoa que está numa escola, espera-se dela que ela tenha posicionamentos baseados em dados de leituras. Por exemplo, os dados da sociologia, os dados da história, os dados da matemática, os dados das várias ciências que a gente estuda, eles vão nos abrir os olhos para certas situações que nos privam da cidadania. Por exemplo, um dado que a imprensa passa de forma incorreta. Por exemplo, quando a televisão protege determinados partidos políticos e desce a ripa em outros, está fazendo o papel da caverna e a gente precisa buscar conhecimento para confirmar. Falou isso, mas por que é que só está desse lado, não está do... Então, dessa forma, a gente sai da caverna. Se a gente ficar só num tipo de leitura, não praticar outras leituras, realmente, aí a cidadania, os direitos não conseguem chegar às outras pessoas. Até que ponto o nosso país, a nossa prática cidadã pode ajudar nos direitos humanos? Olha, nós sabemos que tem países que não respeitam as pessoas. São guerras constantes. O nosso país dá um exemplo muito bom. Nós somos um país que evita se envolver em conflitos por aí. Então, a gente procurando isso aí, logicamente a gente vai influenciar nos direitos humanos no mundo todo. Por exemplo, como é que pode um país que está se tornando, que tem maioria católica, que tem uma maioria, um grande número de pessoas que professam o evangelismo, como é que pode um país com tanta gente formada em religião ter violência contra a mulher e criança? Então não tem como justificar isso aí, né, professora? Gente, eu quero aproveitar, né, não vai dar tempo de te responder todas as respostas, são respostas maravilhosas, todo mundo participando muito no chat. Quero aproveitar e mandar um beijo para o pessoal de Jaru, o pessoal de Alta Floresta e para todos os outros polos e agradecer aí a aula de hoje aí com o professor Geraldo. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Vamos... O vídeo.
Tem o sim, vamos ter o vídeo. E a música de hoje vai nos ajudar a refletir sobre a nossa postura social, o modo como a gente enxerga a sociedade, aquelas coisas que são importantes e que às vezes nós não damos o devido valor a elas. Então a nossa reflexão musical de hoje vai ser em cima disso. Até que ponto nós enxergamos a realidade de fato e até que ponto a gente não consegue enxergar essas coisas que estão aí no dia a dia e que estão diante dos nossos olhos e a gente às vezes não consegue enxergar. E vai contribuir com a gente o nosso aluno, Robert Van. Pois bem, muito obrigado. Tenho andado distraído, impaciente e indeciso, e ainda estou confuso, só que agora é diferente. Estou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando que eu mais queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Me fiz de 1000 pedaços pra você juntar e queria sempre achar explicação pro que eu sentia como um anjo caído. Fiz questão de resolver que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Mas não sou mais tão criança a ponto de saber tudo. Já não me preocupo se eu não sei porquê, que às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer que eu quero mesmo que você. Tão correto e tão bonito, infinito é realmente um dos deuses mais lindos. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Me disseram que você estava chorando, e foi então que eu percebi o que eu te quero tanto. Já não me preocupo se eu não sei porquê, que às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer que eu quero mesmo que você. Pois bem, uma boa noite a todos vocês e fica aqui o nosso desejo de que realizem bons estudos, né, professor? Boa noite, faça as atividades do AVA, tá? Obrigada pela aula de hoje, espero que você tenha curtido a música.